Olá, olá, pessoal. E bem agora resolveu cair o mundo aqui em Curitiba. Então, se vocês ouvirem um chiadinho no microfone, é porque está chovendo muito. Para quem não é aqui de Curitiba, a gente saiu ontem de quase 30 graus para 20 hoje. E hoje está chovendo o dia inteiro, mas agora estava chovendinho de boa, agora resolveu desabar o mundo aqui, mas a gente está aqui mais uma semana para falar um pouquinho sobre vendas, né, no Face, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Twitch, no Twitter. Então a gente está online em vários canais e hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a questão dos dashboards, né? Mas antes de falar sobre venda, eu quero falar sobre estilo, sobre moda. Semana passada, né, estão me olhando aqui. Semana passada eu vim para a nossa live Tendências de Vendas, né? Extremamente no social. A minha sócia para a vida lá, minha esposa, falou que eu estava lindo, bacana, só que a minha sócia nos negócios falou que eu estava muito almofadinho. Hoje que eu resolvi vir mais jovem, mais moderno, mais startup, né? Eu fui aqui, como é que se diz? Vítima de bullying da nossa assistente de marketing, que não gostou da minha camisa, porque ela falou que a minha camisa, assim, né? Não só eu estou na live com vocês, né? Eu, perna longa, o Looney Tunes está na live junto com vocês. Então eu estou nesse dilema de estilo, gente. Né? Um bom vendedor tem que estar sempre bem vestido, bem apresentável. Mas e aí? Eu fico no estilo mais social para agradar a minha esposa, que é sempre bom, né? Fico no estilo mais startupeiro para agradar, né, a minha sócia, ou também, né, eu posso ficar no estilo Faria Lima, né? Então, coletinho, meio Silicon Valley, acho que fica super moderno, super, né? Tô quase levando uma computadorada na cabeça. Então, assim, eu vou esconder um pouquinho aqui do Looney Tunes para não ficar tão jovem, né? E a Maria não brigar muito comigo. E vou aqui utilizar um estilinho Faria Lima. Depois a gente manda esse vídeo até pro Arthurito lá, que ele sempre compartilha quando marca ele. E quem sabe a gente, né, começa a falar uma linguagem aí de mercado financeiro e coisas do gênero. Mas vamos falar sobre venda, gente, brincadeira, né? Acho que a ideia é um bate-papo descontraído, como vocês sabem, 10, 15 minutinhos, tomando café, tomando uma água, tomando, né, aqui a gente tem o Giovanni que adora tomar eles chamam de chimarrão lá no tererê, né? Ele toma tererê, né? Chimarrão é mais pro nosso sul aqui. Então, falar um pouquinho nesses 15 minutinhos sobre uma das coisas que a gente bate muito aqui, mas que é sim importante, né? Mas que acho que a forma que vem sendo utilizada nos últimos anos começou a ser muito questionada a eficiência dos dashboards. Então, vou contar uma história um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo, 20 anos para ser mais exatos. Para quem não me conhece, um pouquinho da minha história, eu trabalhei na área financeira. Comecei minha carreira na área financeira, trabalhei com contas a pagar, contas a receber, auditoria, financial reports. E numa fase da minha vida eu fui líder de implementação de SAP. Então, para quem não sabe, o SAP é o principal software ERP do planeta e muitas empresas, né, implementam o SAP para fazer toda a gestão do dia a dia da empresa, né? E eu fui líder de implementação de SAP numa empresa do segmento de energia. E uma das coisas que eu achava o máximo naquela época, isso 20 anos atrás, era a capacidade de você olhar, por exemplo, resultado de vendas Brasil, né? Você clicava um botão lá e você via o resultado de vendas Brasil. E aí você queria, por exemplo, ver o resultado de vendas Paraná, né? Então você apertava mais dois botões, aqui está o teu resultado de vendas Paraná. E você chegava ao resultado de vendas Curitiba, né? E você olhava aquilo, caramba, né? Hoje Curitiba foi vendido, né? Não sei quantos mil litros de petróleo, né? E mais um nível você conseguiria, por exemplo, ver o resultado de venda de um posto de combustível, né? Da marca, da bandeira para a qual eu trabalhava. E eu achava aquilo excepcional. Eu falava, nossa, gente, que demais, né? Você consegue ir do macro, né? Do Brasil e enxergar como é que está a movimentação financeira do
do posto aqui, né? O posto que era o principal carro de vendas na época era o posto que ficava aqui na Avenida Capanema, aqui perto do estádio do Paraná Clube, para quem conhece a cidade aqui de Curitiba, né? Então eu achava aquilo o máximo e aquilo foi evoluindo, né? Eu acho que as empresas foram aprendendo, né, a trabalhar com dados, né? É isso aí, né, Ricardo? Bom e velho SAP, né? SAP é uma potência, né? Acho que é uma excelente ferramenta. Hoje a gente pluga no HANA, que é uma versão um pouquinho mais moderna aí do SAP, que te permite ir buscar os dados lá. E, puxa, aquilo foi evoluindo, né? Você conseguia sair de uma arquitetura fechada de dados e daí isso foi amadurecendo uma área que a gente conhece como área de Business Intelligence. Então, essa área de Business Intelligence ela foi ganhando escopo, foi ganhando espaço dentro das empresas e as empresas foram estruturando times para trabalhar com dados. E agora eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Não mais 20 anos atrás, né? Mas aqui 5 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com Big Data para comércio exterior, a gente vendia uma informação que era muito rica. E eu olhava muito dos nossos clientes usando aquela informação assim meio perdida, assim, tá, mas o que eu faço com tudo isso? Então a gente vendia informação de importação, exportação, tudo que acontecia na época, quem estava vindo, né, qual mercado, qual cliente, qual porto, qual companhia marítima, transit time. E poucas empresas sabiam usar aquilo de forma bacana e de forma que transformava aquilo em estratégia para o negócio. E uma vez eu fui num cliente, né, e olhei assim, cara, sem brincadeira, dezenas de dashboards, uma sala linda com várias televisões, uma do lado da outra, né? E eu perguntei para aquele cliente na época e falei, cara, pô, que demais isso aqui, né? Uma coisa meio, né, Minority Report, assim. Eu perguntei para ele, cara, e aí, né? Quais desses gráficos aí são importantes para você, né? E ele olhou assim, né? Demorou para responder. Eu falei, tá bom, naquela tela ali, aquela tela tem 19 gráficos. Né? Quais desses 19 gráficos você precisa enxergar? Ele falou, cara, uns 2, 3 já seria o suficiente. Então a gente foi vendo que, puxa, eu tenho muito dado, então eu preciso de muito gráfico. E isso é uma das coisas que a gente teve acesso a um relatório super exclusivo agora de mercado, aonde, por incrível que pareça, gente, 67%, né, dos gestores não se sente confortável de, de olhar o seu próprio número. Né? A gente sabe que tem indicadores, às vezes, muito maiores que isso. 86% deles dizem que não, o problema é a tecnologia, que não me gera os insights necessários. Mas será que o problema é a tecnologia que não está gerando os insights necessários? Né? 86% dos dados que estão no dashboard estão fora, estão out of date, né? Estão defasados. 41% dos relatórios que você faz tem dados de 2, 3, 4 meses atrás, talvez de um quarter atrás. E tudo isso começa realmente, né, a levar essa massa crítica de que, puxa, né, o que está sendo feito e como eu vou melhorar essa performance de entender os meus dados para que os meus dados gerem realmente o que a gente precisa. Ação. Eu acho que uma das coisas muito importantes e uma das nossas motivações a criar a HubKN foi essa. Como que eu interpreto essa informação para que ela deixe de ser algo realmente só informativo, né? Para que ela deixe de refletir talvez o passado e a gente consiga enxergar tendências, a gente consiga enxergar, né, para onde o caminho está indo, a gente consiga, por exemplo, comparar a performance, né, do vendedor A com o vendedor B, a gente entenda, por exemplo, que nem a gente fez essa semana com um cliente nosso, cara, o teu problema está aqui, né? O teu problema está no funil de vendas na etapa de demo. Por quê? Porque você tinha uma performance que 60 e poucos por cento dos demos que você fazia evoluía para ser proposta. Hoje, 40% dos demos que você faz estão evoluindo para ser proposta. Ou seja, mais da metade do esforço do teu vendedor, né, não está sendo efetivo. Então, a gente precisa começar a entender bem quais são, né, as informações que são importantes
para que a gente possa, sim, daí talvez gerar uma forma visual de enxergar aquela informação. E aqui na Hub KN, a gente gosta muito de 4 grandes áreas, 4 grandes perguntas que eu acho que precisam ser respondidas, né? Cara, o teu resultado está coerente? Então você precisa olhar o teu resultado, né? A qualidade do teu trabalho, como que você avalia a qualidade do teu trabalho, né? Como que você avalia, por exemplo, a capacidade do seu time? E por último, como que tudo isso se junta para nos permitir ter uma previsibilidade do que vai acontecer? Então, em 4 grandes, talvez, gráficos, né, dashboards, digamos assim, você consegue ter uma visão que pode ser mais efetiva para a tua empresa do que você fazer, por exemplo, 20, 30 relatórios, né? Você personalizar o teu CRM e gerar um monte de relatórios que dificilmente alguém vai prestar atenção naquilo. O grande desafio nosso é onde está essa informação, né? Qual dessa informação ela é realmente importante para a minha operação comercial, para a minha realidade, e o como que eu consigo transformar essa informação em coisas que nos ajudem a ter ações mais específicas. E acho que tem uma coisa bem legal ali, né, do Matheus ali, tudo bom, Matheus? Né? E realmente é isso, a gente tem que sair dessa visão, né, simples de, puxa, eu só preciso demonstrar, para uma visão cada vez mais, qual é a análise em cima disso, né? Qual é o resultado, qual é o impacto, qual foi o fator que trouxe, né, esse resultado para o que estava acontecendo. Então, voltando, por exemplo, do nosso cliente aqui dessa semana, o cliente, né, começou a ver que a ferramenta que ele utilizava para fazer demos, né, passou a não atender bem. Então, a ferramenta, né, sei lá, tipo Zoom, tipo online, né, tipo o Meet, o Whereby, né, começou a apresentar muito problema, e é uma empresa que precisa compartilhar os dados do sistema, ele mostra a tela, mostra um passo a passo, e começou a ver que aquela ferramenta começou a afetar a performance dos demos. Então, ele está testando outra ferramenta e avaliando se essa outra ferramenta vai ser melhor do que aquela ferramenta que estava sendo utilizada, né? E acho que um ponto super importante disso tudo, né, é realmente esse. Quais são, né, as perguntas, as poucas perguntas que precisam ser respondidas para que você seja realmente, né, um profissional, né, de Sales Ops, de BI, né, de Market Ops. Hoje a gente tem Ops aí em praticamente todas as áreas, DevOps. Quais são as perguntas que você tem que responder para que a performance comercial, a efetividade do teu time seja realmente, né, dentro daquela expectativa? Porque eu acho que outra coisa muito linda, assim, quando você domina os dados, é essa visibilidade que você tem do agora. Uma das coisas que a gente escuta muito também é isso. Puxa, eu preciso de um relatório, e tem uma estatística muito legal aqui. Hoje demora 4 dias e meio para você fazer um relatório de BI numa empresa. Então você tem um analista fazendo isso, 2 analistas fazendo isso durante 4 dias e meio para te trazer uma informação que muitas vezes é uma informação que talvez não seja mais tão relevante. Agora imagine isso, né, numa grande empresa com vários analistas, com vários dados. Então a reflexão de hoje, gente, do nosso, né, café é realmente isso. Não entenda dashboards como análise pura, né? Não entenda essa miopia de que quantos mais dashes você tiver numa tela, mais eficiente vai ser a sua empresa. Procure sim responder 3, 4 perguntas que vão te dar o retorno do que é, por exemplo, a performance dentro da área, né, dentro de um time de SDR, o que é a performance, né, dentro da operação de closer, né, o que é a performance de marketing passando o bastão para vendas, né, qual a qualidade do trabalho do CS, como isso se reflete. Vá buscar as perguntas primeiro, para depois bolar as respostas, identificar onde estão os dados para trazer essa resposta de forma dinâmica,
em tempo real e talvez sim, né, de forma visual, para que a sua operação comercial, né, para que as suas metas de venda sejam sempre alcançadas dentro de uma expectativa, né, do business e da gestão de crescimento de curto, médio e longo prazo. Gente, bom estar aqui com vocês, nossos 15 minutinhos, desabando o mundo aqui. Manda para a Adriana se eu devo me vestir Faria Lima, né, Startup ou Mauricinho. E semana que vem, o que a gente vai falar mesmo, Adriana, que a gente está conversando hoje? Semana que vem vamos falar sobre características do profissional de Sales Ops. É isso? É mais ou menos isso. Então, durante a semana, fique ligado aí nos nossos canais, que a gente vai contar mais um pouquinho qual é o nosso bate-papo da semana que vem. Valeu, gente!